O filme começa na União Soviética em 1946, onde um jovem garoto foge de vários garotos que o perseguem. Uma garota chamada Svetlana os segue enquanto diz aos valentões para deixarem o garoto em paz. Ele se esconde atrás de um trator enquanto eles o procuram, mas eles não o encontram. Svetlana lança uma pedra no valentão e corre para junto dele. Ela o esmurra, e ele e seus amigos vão embora porque não querem bater nela. O garoto aparece e agradece a ela por ajudá-lo. Ela pergunta por que ele não o revida, e ele diz que não quer machucar os garotos. Ele mostra poderes sobre-humanos e a carrega enquanto voa pelo ar. Em 1955, um repórter fala sobre o Superman soviético e diz que ele é apenas um objeto de propaganda. Lex Luthor fala com o presidente dos Estados Unidos ao telefone e diz que antecipou a aparição do Superman. Ele pede permissão para lançar um satélite sobre Metrópolis e Lois Lane. Sua esposa entra na sala, Lex fala com ela e eles começam a se beijar. Stalin anuncia a inauguração da maior represa hidrelétrica do mundo. Ele elogia o Superman, que ele convence a fazer um discurso. Superman fala sobre manter a unidade do povo, e a plateia aplaude. Ele voa até o topo da represa, puxa uma alavanca e a ativa. Em Metrópolis, um satélite sai da órbita e as pessoas entram em pânico enquanto ele se aproxima delas. Superman chega de repente e o empurra para a água. Ele se dirige ao povo e diz que não os culpa por terem medo dele, mas Lois Lane surge e diz que quer entrevistá-lo. Ele chama a mídia de inimiga do Estado, mas ela diz que ele está com medo e ele voa para longe. Lois fica em cima de um telhado e Superman a encontra. Ele diz a ela que não tem medo de nada e diz que os soviéticos sabotaram o satélite. Superman diz que ele imaginou um mundo sem sofrimento, e Lois diz que há brechas em sua utopia imaginaria. Ela lhe entrega um arquivo e ele fica chocado enquanto lê. Ele voa para longe enquanto entrega o arquivo para ela. Superman chega a uma base soviética secreta e entra. Ele percebe que o elevador é revestido de chumbo, então ele não consegue ver através dele. Ele desce o elevador e vê várias pessoas trabalhando como mineiros e sendo usadas como trabalhadores. Uma mulher surge, e Superman percebe que ela é Svetlana. Ela cai, mas ele a segura antes que ela bata no chão. Ele destrói o portão e liberta todos na mina. Superman conversa com Svetlana, e ela diz a ele para não se culpar pela condição deles. Ela diz que ele deve usar seus poderes para salvar as pessoas, mas morre. Superman conversa com Stalin e pergunta por que eles matariam milhões de seu povo. Stalin diz que suas mortes são necessárias e que precisam remover os fracos e corrompidos para que sua nação cresça. Ele diz que certas pessoas devem morrer para que o sistema funcione. E Superman usa sua visão de calor para matá-lo. Alguns soldados entram na sala, mas se curvam para Superman em vez de retaliar. Eles perguntam o que devem fazer, e Superman chora enquanto diz que deve salvar o mundo. Em Metrópolis, Lois conversa com Lex e entra no banheiro. Enquanto ele lê o jornal, ela recebe uma ligação telefônica e um homem informa que Stalin está morto e Moscou está desorganizada. Lex diz que tudo faz parte do seu plano e que ele não comete erros. Lex entra em seu laboratório e vê o agente especial Olson. Eles entram em uma sala onde veem o satélite que o Superman moveu. Lex adverte um cientista para ter cuidado porque ele precisa do DNA do Superman para fazer um clone na Coreia. Superman decide libertar os coreanos dos americanos e inicia uma guerra. A guerra termina em 3 horas, e ele se torna o governante deles. Ele se dirige à imprensa e diz que está oferecendo ao povo da Coreia uma vida melhor. Enquanto isso, Olson parabeniza Lois por se tornar a editora-chefe. Ela dá um presente a Lex e diz que ele esqueceu o aniversário deles. Eles chegam a um prédio e Lex sobe ao palco para anunciar sua mais nova invenção. Ele anuncia a arma viva dos Estados Unidos e revela que é superior ao Homem de Aço, que nada mais é que o clone do Superman. Ele demonstra a tecnologia e diz que ela é forte o suficiente para derrotar o Superman. Superman dança com a Mulher Maravilha e ele afirma estar honrado com a presença dela. Ela diz que apoia o que ele faz e que as Amazonas não podem ficar escondidas para sempre. Lex fica ao lado de Superman e observa enquanto ele voa para longe. Superman conversa com a Mulher Maravilha enquanto ela vai embora e diz que não está preocupado com Superman. Ela sugere ser uma ponte entre as nações, mas Superman diz que não é possível. A Mulher Maravilha vai embora e Superman chega. Ele ataca o Superman e causa grandes danos à cidade. Superman fica com raiva e voa para longe, seguido por Superman. Eles lutam em um local deserto, e Superman vence Superman. Lex instrui seus cientistas a enviarem mais energia para Superman, e ele fica mais forte. Superman ainda tem vantagem, e Superman se torna instável à medida que recebe poder demais. Superman o segura enquanto ele se deteriora e percebe que Lex o enviou. Lois grita com Lex por criar uma vida e depois destruí-la. Ela sai com raiva, e Lex se desculpa. Em 1961, um muro é erguido em Berlim, mas o Superman aparece e o destrói. Ele diz que o muro foi criado para escravizar as pessoas e voa para longe. Um repórter diz que há pouco tempo antes que a Europa Ocidental seja absorvida pelo Superman, Brainiac ataca, e o Superman luta contra sua nave. Ele captura uma cidade e tenta escapar, mas o Superman destrói a nave. Em 1966, turistas visitam o Museu do Povo em Moscou, e a mulher responsável fala sobre o ataque do Brainiac e diz que o Superman usou sua tecnologia para melhorar sua nação.
eles ouvem uma estranha transmissão do Batman, que diz que o Superman não é um bom líder. Ele diz que eles têm 10 minutos antes que ele detone uma bomba. Ele afirmava isso em um museu, e enquanto as pessoas tentavam escapar, ele explode imediatamente, corrigindo sua frase e informando que disse 10 segundos e não 10 minutos. Várias explosões ocorrem ao redor da cidade, e o exército procura pelo Batman. Ele os evita, mas faz vários helicópteros caírem. O Superman limpa a cidade e encontra vários civis mortos. Ele vê alguns apoiadores do Batman fugindo e os persegue. Ele alcança os homens, mas diz que eles receberam uma lavagem cerebral pelo Batman e que ele pode consertá-los. Em outro lugar, uma mulher segura seu bebê em um prédio em chamas, e o bebê chora porque estão presos. O prédio desmorona, mas a Mulher Maravilha os salva antes que sejam esmagados. Ela os tira do prédio e os entrega ao corpo de bombeiros. Superman encontra ela e ela pergunta que tipo de homem causaria tanta morte e caos. Ela culpa os homens pelas ações do Batman, e Superman a tranquiliza, dizendo que nem todos os homens se comportam como o Batman. Ele jura capturar o Batman. Em Nevada em 1967, Lex caminha com o presidente e eles entram em uma base secreta onde veem uma nave alienígena. A nave tem o emblema do Lanterna Verde nela, e Hal Jordan fica chocado. Lex diz que a nave é feita de uma liga estranha e o convidar a entrar, até o que encontraram dentro da nave. Eles veem um alienígena morto deitado em uma mesa com um anel estranho em seu dedo. Lex diz que o anel é uma arma poderosa e que levará décadas para reproduzi-lo. Hal pergunta por que estão contando isso a ele, e o presidente diz que quer que ele lidere uma nova equipe militar. Superman entra em uma sala e diz à Mulher Maravilha que sua cidade dos sonhos está quase completa. Ele diz que a cidade funcionará tão eficientemente quanto um relógio suíço. Brainiac, que agora trabalha para o Superman, emerge e apresenta as estatísticas diárias do crescimento da União Soviética. Mulher Maravilha parece irritada, e Superman pergunta o que há de errado. Ela diz que sua mãe quer fechar a embaixada deles porque não aprova os métodos do Superman. Superman diz que seus métodos são temporários e não ocorrerão quando ele estabelecer um mundo perfeito. Ele diz que os humanos não podem ser tão bons quanto as Amazonas porque eles são únicos. Ele também fala sobre como a América está à beira da destruição. Brainiac sugere que o Superman invada a América e a conquiste, mas ele se recusa e diz que reconstruirá o país a partir de suas cinzas. Mulher Maravilha diz a Superman que ainda tem fé nele. Mais tarde, Superman janta com o embaixador e pergunta por que ele está desconfortável perto dele. O embaixador confessa e diz que teme o Superman. Eles ouvem uma explosão, e Superman vê o símbolo do morcego feito de fogo. Ele ouve Mulher Maravilha gritar e corre para ajudá-la. Batman usa seu laço para controlá-la e diz que quer destruir o Superman. Nisso, Superman vê uma bomba no peito do Batman, e o morcego ativa as lâmpadas de sol vermelho. Ele ataca e derrota o Superman enquanto diz para ele se acostumar com a dor. Superman diz que salvou as pessoas, mas Batman diz que ele é narcisista e só quer moldar o mundo à sua própria imagem. Ele joga o Superman em uma sala e diz que vai recuperar o país. Mulher Maravilha chama Batman de monstro e diz que todos os homens são iguais. Ela destrói o laço, mas fica enfraquecida. Ela caminha até o gerador de energia e o destrói, desligando as lâmpadas de sol vermelho. Superman emerge e diz que fará uma cirurgia cerebral nele para consertá-lo. Batman detona a bomba em seu peito e morre. Superman oferece ajuda à Mulher Maravilha, mas ela recusa e diz que os homens trazem caos ao mundo. Ela rompe seu vínculo com o Superman e voa para longe. Em 1983, o Superman observa Lex ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele usa sua sabedoria para reformar o país e melhorar sua situação. Superman diz que Lex é um mestre da propaganda e Brainiac apresenta estatísticas sobre a América. Superman grita com ele, mas pede desculpas. E Brainiac lembra a Superman que ele é apenas uma máquina. Ele sugere que Superman ataque a América e absorva o país. Superman se recusa e diz que nunca fará essa escolha. Ele ouve um alerta, e eles veem que vários objetos voadores estão se aproximando. Hal Jordan lidera vários soldados que empunham anéis do Lanterna Verde. Eles observam enquanto Superman se aproxima deles e ele derruba alguns soldados do céu. Ele instrui os homens a permanecerem focados enquanto lutam. Eles o prendem em uma caixa e a encolhem enquanto Superman luta para escapar. Mulher Maravilha surge e cria uma distração, fazendo com que os homens libertem Superman. O Homem de Aço agradece a ela por apoiá-lo, mas ela diz que não está do seu lado e quer interceder entre as duas nações. Superman diz que Lex a fará se voltar contra ele, mas ela insiste. Ele tenta atacá-la, mas ela o impede e o compara a outros homens. Ela diz que as Amazonas lavaram suas mãos de qualquer coisa relacionada aos homens e voa para longe. Superman ataca e derruba os soldados. Ele diz a Brainiac que ele está certo e diz que terão que atacar Lex diretamente. Superman voa para a América, e a nave de Brainiac emerge. Eles chegam à Casa Branca, mas não enfrentam nenhuma retaliação. Lois surge do prédio com a cidade encolhida, e Superman voa até ela. Ele pergunta como ela conseguiu, e ela diz que Lex está sempre 10 passos à frente dele. Ela diz que ele nunca quis devolver a cidade
cidade ao seu tamanho original, mas ele nega as suas acusações. Brainiac diz que ele sempre teve a tecnologia para restaurar a cidade, mas Superman nunca pediu por isso. Ela diz que a cidade representa como Superman quer governar o mundo, como se tudo estivesse em um frasco. Ele a tranquiliza, dizendo que quer acabar com o sofrimento humano, e ele leva a cidade. Superman instrui Brainiac a desligar seu sistema de armas e voltar para casa, mas Brainiac se recusa. Ele destrói a cidade que Superman segura e o ataca. Superman percebe que Brainiac queria que Superman o levasse para a América para que ele pudesse governar o mundo. Ele acerta Superman em um prédio, e Lex salva Lois dos escombros. Ele e Superman lutam contra Brainiac, e Lex usa sua tecnologia para fazer um buraco no campo de força. Superman entra na nave através do buraco e tenta atacar Brainiac. Ele derrete o campo de força ao redor dele, destrói vários tentáculos robóticos e destrói Brainiac com um soco. Lex entre eles percebem que a nave está prestes a explodir. Lex diz que a nave tem 6 buracos negros alimentando-a, e eles estão prestes a explodir. O raio de explosão será de 15 milhões de milhas, e Superman diz que pode levar a nave para longe. Ele voa sob a nave e a empurra para fora do espaço e começa a voar em velocidade supersônica. Superman se lembra de Svetlana enquanto voa e sorri quando a nave explode na Terra. Lex anuncia sua aposentadoria e diz que a morte do Superman acabou com a União Soviética. Ele diz que ajudarão os soviéticos a reconstruir sua economia como aliados. Lois olha para a multidão e vê o Superman vestido como um civil. Lex anuncia que Olson o sucederá como novo presidente e se despede de todos. Ele vai até Lois e diz que gostaria de se aposentar com ela em uma ilha. Superman atravessa a multidão, olha para trás e sorri. E se você gosta de vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar nossas notificações para não perder nada. E até a próxima!